Olá, meu nome é Igor Saraiva. E eu sou Cecília Marques. Sejam bem-vindos ao HumanaCast. Um podcast essencialmente humano. O tema de hoje, gente, é um tema que, olha, vou falar um negócio. É um tema difícil, né? A gente vai falar aqui sobre representatividade, a gente vai falar aqui sobre... Qual o termo que eu esqueci? Eu mesmo. Diversidade. Diversidade. Mas o subtítulo é o mais legal. Que a gente vai falar sobre nem todo mundo está na tela. Como assim? Que tela? A tela do imaginário, né? Porque quando a gente cresce, a gente vai consumindo, consumindo arte, consumindo conteúdos, né, que estão por aí, e a gente acaba, às vezes, não se enxergando nessa tela. E foi para isso que eu trouxe, não é um artista, eu trouxe um artista muito completo, Júlio Emílio Braz, que é autor, ele é ilustrador, o cara já escreveu Bang Bang, já fez quadrinho. Temos aqui hoje um cara que já ganhou o prêmio Jabuti de literatura. Com o primeiro livro tá bom que ele pra escreveu. Vocês? É só isso, tá? Começamos assim. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado. Agradeço bem honoradamente pelo convite, né? Sabe, bater papo, eu adoro bater papo. Obrigada por estar honra, aqui. Eu queria entender, assim, para começar o nosso papo, o seu primeiro prêmio Jabuti foi com o seu primeiro livro, que eu acho já uma coisa fora do normal, fora da casinha. E eu queria que você contasse pra gente, assim, qual foi a sua inspiração para esse primeiro livro. Foi até engraçado, né? Porque não foi meu trabalho profissional. Comecei fazendo quadrinhos, histórias de quadrinhos de terror ainda, né? Roteiro. E aí, assim, um belo dia eu fazia quadrinhos lá para São Paulo, no meados da década de 80. O quadrinho nacional, teve um boom em São Paulo, tinha um monte de editoras que, assim, surgia, lançava 3 números, acabava, começava outro ali, com o mesmo pessoal muitas vezes. E aí eu ia muito em São Paulo, e eu não sabia andar em São Paulo. Mas um desenhista que trabalhava comigo, o Roberto Kusumoto, ele era gente fina pra caramba, né? Então acho que ele ficou com pena de mim. Eu tirava um dia, ele falava, Júlio, vem dia tal. Aí a gente corria a cidade de São Paulo todinha atrás das editoras. E aí um dia ele foi entregar umas ilustrações na editora FTD, tinha ilustrado um livro, ele chegou lá. Tá, e aí ele apresentou, não, você aqui é meu amigo Júlio lá do Rio de Janeiro, ele é escritor, papai, a gente faz um quadrinho para quadrinho. E aí o cara, o editor, que era o Lino de Albergaria, que é um escritor também, ele falou assim, poxa, legal, hein? Você faz juvenil? Aí uma coisa que eu aprendi quando eu virei escritor profissional, sobre qualquer circunstância, qualquer pergunta, eu sempre falo, faço. Aí ele falou, você faz infantil juvenil? Eu falei, faço. E você tem alguma coisa aí? Quem está precisando de um juvenil? Tem muito infantil, mas juvenil não tem. Você tem alguma coisa pronta? Eu falei, tem, um time. Mas aí a viagem do Rio para São Paulo são 6 horas de ônibus. Aí eu saí do dia D sem nenhuma ideia na cabeça e cheguei no Novo Rio com um livro Saguairu dentro da cabeça já. Né? E aí eu só tinha 4 dias, porque nessa época eu fazia os brindes dos Bang Bang. Então eu tinha que fazer 12 por mês para ganhar pagava mal. Aí naqueles 4 dias eu peguei 2 revistas Geográfica Universal sobre o Pantanal, que a história se passa no Pantanal. E vi um documentário que estava passando na Bandeirantes, do Washington Novaes, sobre Pantanal. Aí, com essa montoura de coisa, eu sentei e escrevi a história do livro. Então, era só para... virou uma saga, porque o Lino foi mandado embora. Aí eu cheguei lá, já não era o Lino, era outra pessoa que não se interessou pelo livro. Aí eu sei que eu saí mandando o livro para tudo quanto é canto. Aí um belo dia, 2 anos depois, a editora atual, que era uma editora média, topou publicar. E assim, já fiquei feliz pra caramba de ver um livro publicado, assim, quase de primeira. Aí passou um tempinho, olha, você é um dos 5 selecionados para o prêmio Jabuti. Eu falei, legal. Mas eu falei, vou olhar lá. Um dos caras era o Paulo Leminski, e ele tinha morrido. Aí eu falei, estou no Brasil, ele vai ganhar. Aí eu fui lá pro teatro, né? Tinha uma banda de jazz, que até hoje eu lembro, eu adoro jazz, novela e cuisine. Aí eu gostei pra caramba. Tinha a parte gastronômica, que também não foi apreciável, né? E eu sentei lá e fiquei, bom, sou o perdedor. Aí, cara, daqui a pouco a mulher abre o envelope, já apareceu minha cara, a capa do livro, botou no lucro, primeiro livro, né? Aí ela falou assim, abriu, mas não foi igual o Oscar. O Oscar deu Winneris e só o nome do cara. Lá não, foi. O vencedor do prêmio Jabuti de 1989 nasceu na pequena cidade de Manhumirim, em Minas Gerais. Aí eu olhei, não, Paulo Leminski era paranaense, né? Não pode ter 2 de Manhumirim aqui, que a cidade é muito pequena. Tá vazia se os 2 estiverem aqui. Eu ganhei, cara. Aí eu falei, e agora? O meu script era outro. Já vai com um discurso depois para falar assim, gente, obrigado pelo convite, obrigado pela seleção. Primeira vez, foi uma emoção inenarrável, né? Aí eu fiquei lá, né? Aí o editor que tá atrás de mim me deu umas cutucadas, assim. Aí eu levantei, né? Porque ele tava... Aí foram me empurrando, e a descida pro palco era inclinada.
Aí botaram a mão nas minhas costas e eu fui na inércia. Né? Aí capotei, né? Melhor a Jacqueline Lawrence, né? Aquela atriz americana, que no Oscar também deu aquela capotada bonita, né? E subi, aí tinha uma mesa cheia de jabutis, cara. Aí eu, bom, você quer, pode pegar a sua, você ganhou, eu peguei um e a mulher lá querendo tirar um da minha mão para que ela tinha que fazer a cerimônia. Me dá, eu falei, muito obrigado. Aí ela falou, você quer falar alguma coisa? Ela desistiu, né? Porque não conseguia tirar da minha mão. Aí eu falei, você quer falar alguma coisa? Eu falei assim, obrigado, gente. Aí foi embora. Né? E ainda tem o epílogo. Eu desci e veio um cara na minha direção, estava meio escuro. E aí eu só sei que ele falou assim, parabéns, conterrâneo. Mas eu nem vi quem era. Eu dei ele um trompaço, como diz o gaúcho, ele caiu em cima do pessoal. Aí depois ainda tinha uma mulher, eu sentei, a mulher ficou assim, isso. Uhum. Aí quando eu estava saindo, ela veio na minha direção, ela falou assim, só pode me devolver meu jabuti? Eu peguei o dela. E ela me deu, quando chegou lá, toma, entrega eles, não deixa ele ir pro Rio de Janeiro, não. E o epílogo final é que no dia seguinte tocou o telefone na casa do meu vizinho, né? Pulverizar pouco é bobagem, eu usava o dele, vizinho, né? E aí ele falou assim, tem um moço lá no telefone que falou muito com o senhor, ele disse que é muito importante. Eu fui lá, né, todo alegre, deve ser alguém para dar parabéns, assim, algum convite de alguma editora, cheio de ideias. Aí eu só vi do outro lado assim, mineiro é um bicho muito besta, né? Mal ganhou um prêmiozinho e já nem reconhece o outro. Aí eu falei, quem tá falando? É o Ziraldo. Ele falou com bravo, é o Ziraldo, você me derrubou, e começou a falar um monte de coisa, eu nem... Aí eu, poxa, desculpa aí, seu Ziraldo, foi mal, tava tão emocionado. E depois ele me perdoou. Não, imagino. Ô, Júlio, eu penso assim, você aprendeu a ler e escrever sozinho, né? Você é autodidata. Uhum. E eu consigo entender de onde vem essa paixão toda pela literatura. Essa. Mas, cara, eu queria te perguntar assim, você se enxergava nas coisas que você lia? Você enxergava seu dia a dia, a sociedade que você nasceu, cresceu, né? Porque você conta, né, em algumas entrevistas, e eu assisti várias, que você é nascido em Minas, mas que você veio muito pequeno para o Rio. Isso. E que você morava na Maré, não é isso? Isso, nas palafitas ainda. Isso. E aí eu queria entender se você via o seu dia a dia, o seu lado social, o que você vivia nas coisas que você lia, nesse lado mais artístico. Olha, assim, era diferente, porque eu vim de Minas, eu fiquei em Minas até os 5 anos, e era uma coisa da água pro vinho, né? Eu morava em Minas, numa casa grande, na beira de um rio, eu vivia mergulhado naquele rio, fazendo as bagunças que criança faz, né? Até hoje eu lembro que a mãe falou para não mexer numa casa de marimbondo, mas quando a mãe fala para você não fazer, é que você faz, né? Aí foi o único dia que eu não apanhei da minha mãe, porque os marimbondos fizeram um serviço bacana. Tinha trem passando na minha porta, o mineiro adora um trem, né? Sabe? E aí quando foi para lá, assim, era um lugar onde não tinha chão. Porque era um palafita, você ficava assim, e era um lugar que fedia pra caramba, né? No verão aquilo era um inferno. Mas assim, eu era criança, não tinha muita noção, né? A criança quer, por exemplo, brincar. Então eu ficava feliz lá, soltando pipa. Não era minha pipa, era de um cara que tinha lá, mas eu enchia tanta paciência dele para ele se livrar de mim, ele me deixava soltar a pipa dele. De vez em quando cortava a pipa dele, ele ficava muito bravo. Né? Bola de gude eu não tinha. Meu pai trabalhava numa garagem, que era mecânico, aí eu ia na garagem dizendo que achava bacana aquela profissão dele, que era mentira. Né? Mas eu queria ir lá para pegar uma chave de fenda e as rodinhas de rolimã para tirar as esferas. Né? E assim, para mim estava tudo legal. Mas tinha minha mãe odiava aquele lugar, sabe? E a minha noção de que aquilo não era legal era impressões que a minha mãe falava, né? E aí uma maneira de fugir daquele universo meio estreito, né? Não podia nem brincar, não tinha quintal. Eu ia cair dentro d'água. Aí começou a minha mãe, mas principalmente a minha tia, porque minha mãe, ela achava, as duas eram analfabetas. As duas tinham o mesmo nome, Geralda. Né? E as duas achavam a escola a 8ª maravilha do mundo. E ler era importante. Acho que justamente porque elas não liam. Né? E aí a minha mãe comprava livro. Uma vez apareceu um cara lá vendendo os livros. Sabe aqueles encalhes que ninguém compra? Ele vendia para minha mãe. Que era capa dura, minha mãe achava coisa linda, coisa e tal. Livro capa dura. Só que até hoje eu lembro do título do livro que ela comprou para mim. Teorias da Trigonometria. Meu pai leu. Nem ele sabia o que era trigonometria. E eu, muito menos, né? Eu não sei até hoje. Eu realmente, se você não quiser ser piloto, não trigonometria. Eu acho que eu tô bem no lugar do artista. Eu tenho medo de altura. Então. E assim, aí a minha tia trabalhava na casa de um pessoal muito rico ali no Grajaú. Meu sonho dourado era Grajaú, sabe? Vou morar em Grajaú, aquelas casas brancas.
E eles tinham muita grana, né? E eles compravam muitos livros para eles e para os filhos. Eram 2 meninas e um menino. E acho que sobrava, era tanto livro que muitas vezes, de tempos em tempos, a minha tia ganhava uma folga por mês e ela só tinha um lugar para ela partir. Ela saía de Grajaú e ia lá para Bom Sucesso. E aí visitava a gente e trazia uns livros e revistas. E aí foi ficando em casa. E aí eu olhava a figura no início, né? Porque ler, se você perguntar como é que você aprendeu a ler, eu não faço ideia. Uhum. Não foi meu pai sabia ler, mas meu pai não tinha paciência nenhuma. Meu pai não tinha nenhum amor pela escola, né? Na escola, o pessoal muitas vezes chama meu pai do homem invisível. Nunca viram meu pai lá. Então, mas eu gostava, porque aí o que acontece? A leitura é o mágico. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li foi uma tradução do A Ilha do Tesouro. E eu morava na Palafita, e assim, se tinha uma saidinha, você ficava sentado na madeira, você via aquele marzão, assim, poluído, mas marzão. E aí você olhava assim na direção do fundão, se você passar ali, tem umas pedras. Aí você que é criança pensa que aquilo são as ilhas. E depois que eu li A Ilha do Tesouro, eu comecei, assim, meio delírio, a ver os navios, todas aquelas cenas. Aí eu percebi que era uma maneira muito legal de ficar, não ouvindo a minha mãe falando que aqui a gente morava numa porcaria de lugar, né? E, ao mesmo tempo, assim, fugir um pouco daquela realidade que, aos poucos, você vai crescendo, vai percebendo que não é nenhum Brastemp. Porque a escola pública, eu estudava escola pública, a escola pública naqueles tempos, você tinha uma grande diversidade de pessoas. Por exemplo, o meu colega Edmir, o pai dele era o gerente da marmoraria em frente à escola. O César, o meu outro colega, a mãe dele tinha uma quitandinha em frente à escola. O Ricardo, o avô dele era o coronel da aeronáutica. Então, tinha gente, a Tânia, que era a bonitona da sala, o pai era taxista. Naquela época, taxista, você é taxista, tem dinheiro. Né? A primeira garota a chegar de perfume francês na escola. Né? Então, assim, a gente lidava com quem tem muito até, e quem não tem nada. Né? Então, você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Mesmo tendo 5, 6, 7 anos, você sabe quando não está legal alguma coisa. Né? Você meio, assim, sensibilidade pura. Você percebe a diferença. Você nota. Por exemplo, tinha aniversário na casa do Ricardo e eu nunca fui convidado. Né? Sabe, isso aí é meio óbvio. Né? Você não é... Não é que você não é normal, mas você não faz parte de algum espaço. Na escola, a escola daria aquela falsa igualdade. Todos ali são iguais. Usam uniforme. Então, essa palavra uniforme define bem, né? Exatamente. Sabe? Não a sua condição financeira, mas a possibilidade, pelo menos naquele espaço, todo mundo é igual. Né? Então, assim, você começa a perceber. E quanto mais você vai ficando adulto, você percebe as diferenças. Por exemplo, o racismo eu não percebia tão fortemente. Né? Tem uma vez que minha mãe, assim, ela sempre foi aquela que racismo não é um problema seu, é de quem é racista. Já meu pai já tinha um conselho conservador, né, assim, ó, uma vez nós teve bagunça na escola e eu usei a famosa frase que você também já deve ter usado, todo mundo usa, tava todo mundo brigando, então aí a minha mãe falou, você não é todo mundo, seu nome é todo mundo? Não, seu nome é Júlio, então quando você falar de novo que todo mundo tá brigando, você vai brigar comigo. Né? Meu pai não, a única coisa que meu pai se preocupou foi falar assim, olha, você tem que tomar muito cuidado, que em preto pega mais. Mas ele não explicou o que quer dizer que em preto pega mais. Eu fiquei só, por que preto pega mais? O que pega preto? Né? Mas você percebeu que tem alguma coisa. Né? No raciocínio dos dois, cada um tem uma visão diferente da coisa. Né? Meu pai não se preocupava muito com escola. Minha mãe, eu só depois, quando cheguei assim na pré-adolescência e na adolescência, eu só trabalhei com uma condição. Tem que ir para a escola. Né? Fazia questão. A nota vermelha não era muito bem recebida lá em casa. Né? Lá em casa também não. Só que a sua mãe, pelo olhar que eu tive ali, a sua mãe não é adepta da pedagogia do porrete, né? Hoje em dia não mais, porque ela não Calma, conselho tutelar não precisa. Não precisa matar. Minha mãe era brava. Já foi época, cara. Mas eu fiquei pensando, assim, nisso que você está contando, o papel da arte, né? Porque você, assim, pelo que eu vi nas entrevistas, você leu muito, porque é muito difícil você falar, por exemplo, com uma pessoa que não tem esse arcabouço, mesmo que pequeno, né, ou adolescente, cultural. Né? E eu acho que você percebeu ali, mas você também não usa isso nos seus livros como uma forma de sangrar. Não, né? Não gosto disso. Pois é, você representa, e assim, eu acho tão legal, tão natural. Quando a gente fala sobre racismo, por exemplo, eu sei que esse não é meu lugar de fala, mas quando eu comecei a estudar comunicação lá em 2012,
eu tive uma professora que me chamou muito a atenção para como a gente consome as coisas na TV. Se a gente faz isso de forma ativa, de forma passiva. E um dia eu estava assistindo, pasmem, olha o que me gerou a reflexão das reflexões na minha cabeça sobre racismo e mídia. Eu estava assistindo Eu, a Patroa e as Crianças. Ah, sim. E aquela foi a primeira vez que eu vi representado na TV uma família preta de sucesso, em que as coisas aconteciam numa esfera natural, onde existia uma normalidade naquele dia a dia. E aí, por causa desse raciocínio, eu fui pensando em como aquilo tinha me afetado ao longo da vida. Eu sou gay, e eu tive uma luta muito grande na minha questão de aceitação, porque ao longo do meu crescimento, eu tive muitos modelos que eram colocados na TV que eu lutava contra, que eu não gostava daquilo, então aquilo dificultou a minha aceitação. Eu estou citando claramente o Pit Bicha, o Pit Bitoca, né, entre muitas outras figuras jocosas, né, que afastam a gente dessa questão da aceitação, do vou assim, eu sou assim, a sociedade vai ter que dar um jeito, entendeu? Mas eu achei tão legal a forma como você narra vida, entendeu? Você não está narrando dor, a sua dor. Sim, como eu estou sofrendo, eu tenho pena de mim. Mas eu acho que assim, é tão bonito como você coloca as dores das pessoas pretas, mas eu acho que é tão legal como você transforma aquilo em vida e não só em sofrimento, que eu queria, primeiro de tudo, parabenizar, porque, primeiro, que é uma leitura muito gostosa, né? Você não tem um texto difícil de entender, é uma conversa muito legal, né? Uhum. E eu acho que o seu público deve ficar muito encantado, assim, de como é conversado, né? Olha, assim, tem a ver com a minha vida, porque, assim, eu vim de Minas, né? E lá, a única televisão que tinha era num bar, perto da minha casa, e, assim, 11 horas, 10 horas, acabava a programação e ficava o índiozinho da Tupi. Que era um canal que pegava lá a Tupi. Aí ficava aquele rostinho do índiozinho, sorrindo, todo mundo ficava no início, assim, uns 10 minutos esperando para ver o que vai acontecer. Não acontecia nada, né? Aí, finalmente, o dono do bar desligava, mas muita gente não estava afim de ir embora. Aí ficava contando história. Essas pessoas que contavam história eram todos basicamente negros. Mas não tinha aquela coisa que eu fui encontrar, assim, nem na comunidade, naqueles tempos. E quando eu falava Morena Maré, era um outro contexto. Né? O bandido mais feroz que tinha lá tinha um 45. E todo mundo nascia naquela comunidade. Então, todo mundo respeitava todo mundo. É mal comparando, é como se fosse uma cidade do interior. Todo mundo era amigo e se conhecia. Você sabia que fulano era bandido, mas era o nosso bandido. Então, ele não vai fazer maldade com a minha irmã. Hoje, a coisa se industrializou de tal maneira que o bandido que está na Maré não é da Maré, ele mora lá no Chapadão, então ele não tem nenhum compromisso com aquela galera ali. Se ele quiser pegar a filha de alguém, ele vai pegar sem nenhum remorso. Havia um certo grau de... Quando fala comunidade, a gente associa, obviamente, a palavra comunitário. Hoje é uma comunidade, mas não necessariamente comunitária. Nem todo mundo ali dentro é comunitário, né? Porque vem de outros cantos, aquela coisa. Então, é uma maneira elegante de nos chamar de favela, porque acho que favela define, sabe? Você pintar a casa de branco quando ela está rachada, ela vai ficar uma casa rachada metade de branco. Então, assim, para mim, não me convence. Né? E eu acho assim, não é que eu não acho não é que a pessoa seja mimizenta, mas acho que o problema está posto. Ficar falando que o problema existe sem pensar em alguma maneira contornar o problema, resolver, né? Eu tinha até tem uma história que hoje é engraçado. Na época eu ganhei 0 do professor de matemática, né? Meu pai estava lá fazendo dever, o gênio lá em casa era minha mãe, sabe? O meu pai de vez em quando saía com as tiradas que a gente acabava rindo. Um dia ele estava fazendo dever de matemática, ele passou e falou assim: o que você está fazendo aí? Eu falei, né? Dever de matemática, está difícil. Coisa. Aí ele falou assim: não está difícil. Você que não pensou o suficiente. E foi embora. Aí passou um tempo, quando ele voltou mais tarde, eu estava lá ainda. Né? Aí ele falou: ué, não terminou ainda não? Eu falei: não terminei não. Então, a solução já está encontrada. Se depois de muito pensar e não encontrar uma solução, a solução é a falta de solução. Aí eu cheguei para o professor de matemática e falei, meu pai falou que a solução desse problema é a falta de solução. Aí eu falei: pai, ele me deu 0. Mas sabe o que acontece? Assim, o problema eu tenho, tá aqui, ó, o problema assim, miséria, falta de saneamento, tiroteio, violência, tudo. Não me adianta, eu vou tirar uma de Dario e o peito de aço. Não me venha com a problemática, que eu tenho a solucionática. Eu quero a solucionática, que o problema existe, todo mundo no Brasil chega e fala dos problemas.
Né? Por exemplo, ó, não pode aumentar o imposto. Então, tudo bem. Como é que a gente vai resolver esse problema? Ninguém sabe. Só não pode aumentar o imposto. Isso sabe, você não precisa nem de um macaco muito treinado para fazer isso. Você precisa de gente pensante. Eu acho que a minha preocupação é que as pessoas pensem, sabe? E outra coisa, odeio dádiva. Não me dê. Sabe? Primeiro que tem aquela máxima do Don Corleone, né? Eu vou te dar, mas um dia eu vou precisar de um favor e você vai fazer. E ninguém dá nada de graça. Sabe? Minha mãe era mulher, minha mãe não ria. Mas minha mãe, assim, a palavra da minha mãe era a palavra, não precisa de papel não, meu filho. Primeiro que eu não sabia escrever mesmo. Né? Mas se ela desse a palavra dela, ela ia, fazia, pagava. Então eu aprendi com a minha mãe, e a solução está comigo. Ninguém vai me dar, sabe, uma escola boa se eu não pleitear uma escola boa. Ninguém vai me dar saneamento básico se o meu voto não tiver peso para exigir esse saneamento básico. Ninguém faz nada por ninguém. É chato dizer isso, né? Porque é muito, muito cruel. Até certo ponto é cruel você falar, olha, ninguém vai te dar nada. Porque, na verdade, ninguém tem a obrigação de dar nada a ninguém. Sabe? Você dá porque a civilidade das pessoas, você tem empatia com o sofrimento do outro, essa coisa toda, né? Mas, em princípio, se você for super racional, ninguém tem a obrigação de dar nada. Você tem que lutar para conseguir as coisas. Eu aprendi assim, eu fui educado que as minhas boas notas estavam em relação direta a eu pegar os livros e estudar verdadeiramente, né? E não esperar que alguém, porque eu sou pobre, que eu sou assim, um assado, eu vou ter que esperar caridade. Eu não gosto de caridade. Foi daí que veio a questão de você ter formação de técnico em contabilidade? Conta essa história. Sim, porque assim, eu ia para o ensino médio, até feio que eu vou falar aqui, professores vão ficar chateados. Professores, não adianta ficar chateado, porque aí vai ter 2 trabalhos, ficar e desficar, tá? Obrigado. Não mate o mensageiro, não, por favor. E é o seguinte, eu cheguei assim, eu ia fazer o ensino médio, foi a única escola que eu fiz paga, porque eu ia trabalhar com meu pai, né? Me deu o título de pai do ano e foi embora. Aí eu tive que ajudar minha mãe. E aí eu não podia estudar onde eu estudava, que era à tarde. Eu fui estudar à noite, pago. E aí, sabe, tô lá na escola, sabe? E assim, não tinha solução, eu tinha que fazer aquilo, né? Então, eu acabei fazendo o curso pago e eu aprendi ali que não tem solução. A solução é você chegar e pensar, como meu pai falou, a ótica do pai estava meio distorcida. Mas é real, os seus problemas, quem vai resolver é você ou outros. A gente não consegue compreender isso. Numa sociedade organizada, você não resolve o problema, você junta outros que percebem o problema e a partir daquela união, você consegue resolver, porque você faz pressão no governante. E um governante é bonzinho. Ele se mobiliza quando a pressão popular vai lá e obriga a fazer aquilo. Né? Sabe? Então, assim, não tem outra solução. Sabe? Eu acho que a gente que faz. E eu trago a máxima da minha mãe, a nota tinha que ser sempre boa. Por quê? Porque como eu não tenho ninguém para me ajudar, eu vou ter que me ajudar. E para eu me ajudar, eu tenho, primeiro, ao ir à escola, eu adquiro o quê? A consciência de que eu tenho um problema. Né? E que quem vai resolver esse problema sou eu, em última análise. Ninguém... vai aparecer alguém que vai dizer que vai me ajudar. Mas isso é um negócio muito capcioso. Não é tão fácil. Né? Eu tive sempre essa preocupação. Sim, é um processo de se politizar, né? Exatamente. Você, por exemplo, você vive numa sociedade organizada. Então você sabe que tem regras nessa sociedade organizada. E não foi você que inventou essas regras. As regras que você não concorda com ela, você tem que ter a compreensão de aonde ela te afeta desfavoravelmente. Para isso, você precisa daquele negócio assim que não é... Vou ser sincero, não é a 8ª maravilha. Quando eu tinha 7 anos, eu preferia soltar pipa. Jogar bola de gude, jogar bola, ou tentar, porque eu nunca joguei bola. Eu corria atrás dela, né? Assim, ali que estava, eu tinha que saber compreender. É chato compreender, sabe? O Norberto Bobbio, ele tem uma frase que diz assim, que a melhor coisa do mundo é a ignorância. A ignorância, todo ignorante é feliz, está sempre rindo. Por quê? Porque ele não consegue observar a profundidade, a complexidade da existência. Uma sociedade organizada tem regras, tem lei. Eu não posso chegar assim, eu não gostei dessa regra, não vou cumprir. Não, isso não funciona assim. Você vai acabar preso, vai apanhar muitas vezes, vai ter sorte se de repente as forças da segurança te levarem inteiro para a delegacia, para você ser autuado. Muitas vezes você pode morrer no percurso. Né? Ainda entra o recorte do que o seu pai te falou quando você estava brigando na escola, se tratando de Brasil. Né? Aí eu comecei a compreender, à medida que fui crescendo, por que pega mais. Aí você eu fiz história na faculdade por uma boa razão, porque é na história que está a explicação.
Eu sei que a garotada, a maioria, acha a história chata, aquela coisa, mas a explicação do Brasil de hoje está na história. Na formação da história. Se você pegar o Brasil de hoje e comparar com a história, desde a fundação do país, porque o Brasil nunca teve, até meados do século XX, classe média. Ele tinha o que tinha muito poder, ele tinha aquele monte de escravos, mão de obra barata, porque é de graça, e aí tinha aqueles caras que não eram escravos, mas também não tinham muito dinheiro nem poder. Então, o que a gente fazia? Para conseguir alguma coisa, eles tinham lá naqueles caras que são muito ricos, beijar a mão. E a partir dos favores é que eles conseguiram alguma coisa, que também era migalha do poder que aquele outro grandão tinha. A história do Brasil é feita assim, até hoje, isso não mudou, sabe? Mas tem aqueles que têm muito poder, que não querem partilhar o sacrifício do resto de maneira nenhuma, né? Se você falar, olha, vamos aumentar o imposto do trilionário, porque aqui tem trilionários. Ele, não, isso não é democrático, isso é abuso. Inclusive, essa semana saiu, né, nas notícias. Né? Uhum. É sempre assim, quem tem o poder, que tem a posse, ele não quer dividir nem um pouco. Isso é verdade. Uhum. Então você cria os subterfúgios. Quando você vive na sociedade, mas você não compreende os mecanismos que regem essa sociedade, você vai ser o cara que vai pagar a conta. Você não tem a noção de que você está pagando a conta, sabe? Porque você não olha as coisinhas. Você pega um negócio simples, extrato bancário. Aí está lá assim, 35 centavos. O que é 35 centavos? Para você é pouco, mas se você botar 1 milhão de pessoas pagando 35 centavos, já não é 35 centavos. É nisso aí que nasce a exploração, da falta de compreensão do mundo que você vive. Você precisa entender os mecanismos que regem o poder. Não precisa ser um gênio, um catedrático, um filósofo, mas você... sabe o que é o pior? Maquiavel tinha razão, o povo só não quer ser oprimido. Se você está feliz, ninguém está atrapalhando seu churrasquinho no final de semana, a sua peladinha, né? Os programas horripilantes que você vê na televisão, você está feliz, você não está brigando. Vou ter um testemunho absurdo. Eu fui descobrir que era ditadura e como era ruim quando eu já estava na faculdade, por volta dos 20 anos. E quando eu era criança, a ditadura eu era um pobre coitado que vivia na favela, a ditadura não estava preocupada comigo. Né? Bom, na verdade, teve uma vez que aconteceu um probleminha lá na escola, que aí eu conheci um pequeno viés da ditadura, porque um gênio da sala de aula botou um cabeção de negro no banheiro da escola. Né? Que disseram assim, se a gente explodir isso aqui, vai fazer um barulhão. Aí fez mesmo. Criança sendo criança. Né? Apareceu uma veraneio preta. E aí o inspetor que a gente tinha, ele era atirador do Fluminense. Aí ele botou terror na gente. Os caras pegam aquele carro e muitas vezes não volta. A gente ficou uma semana sem dormir. Mas foi a única vez que a ditadura relou na gente, assim, bem de levinho. A gente sabia que era perigoso, mas a polícia militar também era perigosa fazer aquilo. Júlio, eu queria te perguntar, cara, o que te inspira a continuar escrevendo? Bom, assim, primeiro eu gosto do que eu faço. Né? Eu fiz uma aposta assim, meio arriscada, porque eu me formei em contabilidade, porque minha mãe, eu esqueci de terminar essa história, né? Que a minha mãe, ela achava que o importante era ganhar dinheiro. Aí eu falei, mãe, eu adoro história, acho que eu vou ser professor de história. Aí ela olhou profundamente para mim e falou assim, meu filho, você tem que fazer uma profissão que dá dinheiro. Por isso que eu falei que os professores ficam meio chateados comigo. O pior é que eles sabem que isso é verdade. Né? Professores, eu sou de família de professores, eu sou de família de escola. Não adianta ficar chateado porque é verdade. Mensageiro não sei. Então, assim, aí lá só tinha contabilidade e magistério. O ideal, lógico, era fazer magistério, já que eu queria fazer licenciatura para história. Mas a mãe é mãe, né? Depois de 30 dias atacando a caravana, até o índio se rende, né? Eu me rendi e fui fazer contabilidade. Coitado do professor Alcione, pagou o pato, ele deve estar no céu se não tiver uma injustiça. Né? E eu fiz contabilidade, demorei 28 anos para pegar o diploma, porque eu não gostava de contabilidade. Até hoje eu acho que 2 mais 2 são 5. Então não é uma profissão legal. Eu adoro história. E eu fiz história, sabe? Então, porque eu acredito que a coisa mais letal que o homem já inventou, assim, pior, bomba atômica é fichinha, é a palavra. E quem sabe usar a palavra está salvo na vida. Ele pode não ter absolutamente nada, miséria absoluta. Mas se ele souber manipular a palavra, né, ele vai conseguir alguma coisa. Porque se ele não souber usar a palavra e compreender a força da palavra, vão usar a palavra contra ele. Né? Sabe, educação é uma coisa assim que todo mundo fala que é bom, mas é item de discurso. Na verdade, educação de verdade é um negócio muito complicado. O cara se educa, ele vai começar a questionar, sabe o famoso,
Como explica por que vai acontecer ano que vem na eleição? A maioria ouve aquelas propostas disparatadas e não faz essas 3 perguntinhas de ouro. Como explica por quê? Né? A gente precisa... Para isso, você tem que ficar na escola. Não tem mágica. Sabe? Assim, não, meu filho vai jogar bola e vai virar o Neymar. Você sabe quantos Neymar tem no Brasil? Porque aquele salário bonito do Neymar não enche, acho que nem uma Kombi. Né? A maioria dos jogadores brasileiros ganha o salário dos jogadores do Mesquita. Né? Outro dia o Flamengo jogou com um time, não lembro qual foi o time, e o comentarista estava falando que o pagamento do Bruno Henrique pagava a folha do time inteiro quase o ano inteiro. Caraca. Né? Acho que para esse papo, Davi pode nos ajudar, talvez, Eu com acho que alguma pergunta. Esse aqui é o dos Davi, eu acho que você que... Você tirou o resto, né? Não foi exatamente eu, então não gostaria, por exemplo, que viessem atrás de mim para perguntar onde está o resto. Mas, dentro da cabeça de Davi, nós temos algumas perguntas, Júlio. Tá, vamos lá. São perguntas sobre a vida. E a gente queria que você retirasse uma e respondesse. Deixa eu esticar aqui. Pega logo essa aqui. Opa, peguei 2. Aqui. Posso falar? Pode, por favor. Você acredita que cada pessoa nasce com um propósito e qual seria o seu? Não, a maioria eu acredito bem numa coisa muito lógica. Você nasce pelado com cara de joelho. Né? Se eu sou o Júlio, assim, tem aquele monte de livros que a minha tia trouxe e um exemplo da minha tia. Eu sempre digo que dinheiro não é um fim, é um meio. Porque ao olhar a vida da minha tia, Geralda, que foi empregada a vida inteira da mesma família, desde que veio de Minas, eu percebi como o dinheiro era um meio, não era um fim. Por quê? Porque minha tia só tinha uma folga. Minha tia não teve marido, nem namorado, nem filhos. Minha tia só dormia naquela casa quando todo mundo estava dormindo. Minha tia não tinha vida. Minha tia era a Rose dos Jetson. Era um robô. Né? E muitos são assim, sabe? Não moram mais na casa do patrão, mas tem uma existência que é da Rose dos Jetson. É um robô. Sabe? Trabalhar, dormir, acordar, comer de novo e assim por diante. Né? E eu acho que a vida é muito mais que isso. Mas você tem que ter essa percepção, sabe? Então, assim, por que eu cheguei aqui e sou escritor e acho mal barato isso que eu faço? Adoro o chão da escola. Né? Não ganho um tostão. Porque você sabe que vender livro em escola pública, né? Eu nem cobro cachê e eu vou de ônibus. Mas o ônibus não é porque eu sou pobre, nem porque eu acho que eles sejam pobres e não posso pagar meu Uber. Até alguns pagam. É porque aí já é outra história no meu processo criativo. Né? Mas porque, assim, ao escrever, claro que eu vou ganhar dinheiro, eu trabalho para isso. Mas eu acho que tem mais alguma coisa. E agora, depois de 45 anos como escritor, essas coisas estão aparecendo. Né? Que são, por exemplo, eu fui ontem, eu fui no Albert Einstein na Barra. Aí fiz a palestra, daqui a pouco acabou a palestra, as crianças gostaram, aquele papo todo, um abraço, autógrafo, me deram chocolate, que era a única coisa que o cara tinha, era chocolate. Ele me deu chocolate. E aí veio uma professora. Aí eu vi a frase que está norteando todo o meu cotidiano nos tempos para cá. Ela olhou, quando eu tinha 9 anos, eu li um livro do senhor. E aí falou que mudou a vida dela. Entendeu? Aí aquela frase do Pequeno Príncipe caiu em cima da minha cabeça, né? Você é responsável por aquilo que cativa. Olha aí o que você fez. Né? Isso está cada vez mais frequente. Teve uma garota no Sul que ela disse que ficou tão impressionada com a história minha que ela pegou uma frase do livro e escreveu no braço. Aí depois ela ficou doida da vida porque descobriu que a história, o personagem que ela jurava que era baseado em fatos reais, o cara não era real, era um personagem. Né? Aí ela só falou assim, você escreve bem pra caramba, escrevendo direitinho. Né? E assim por diante. Ou seja, eu estou percebendo que não é a minha intenção. Né? Eu confesso a você que eu não escrevo livro para salvar o mundo, porque há muito tempo eu descobri que meu nome é Júlio, não é Jesus. Né? Mas eu sei que tudo que você faz tem uma consequência. Nada na vida é sem consequência. Até comer um pedaço de chuchu, um pedaço de tofu, tem alguma consequência. Né? Você vai descobrir que você tem que caprichar no seu osso, pelo menos isso. Né? Então tudo tem a ver. Então quando eu sento para escrever, e meu livro é publicado, eu sei que as pessoas estão lendo, eu sei que alguma coisa está acontecendo. Mas eu pessoalmente, assim, vou fazer a revolução. Não é a intenção de salvar o mundo, né? Até porque é aquela máxima, né, que a gente que é artista usa, que a arte não vai salvar o mundo. Ela vai mudar algumas pessoas. E essas pessoas talvez salvem o mundo. Mudarão o mundo. Mas não é a arte. E mesmo assim juntas. Né? É. Don Quixote tem nada. É isso. Hoje já são muitos detalhes para Don Quixote. Nego Bispo falava disso, né? Assim, quando um rio encontra com o outro, ele fica maior. Eu acho que, né, os nossos encontros permitem isso. A gente já está caminhando para o final, é isso mesmo? Infelizmente. Eu falei que eu falo muito.
Não, mas pelo amor de Deus, Eu posso fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal? Por favor. Eu dei uma pesquisada antes da nossa conversa, e aí teve a 6ª edição em Retratos da Literatura, da Leitura no Brasil de 2024. Para quem quiser acessar, tem o site que é prolivro.org.br. Lá tem todos esses relatórios, é um material incrível. E aí um dos motivos para os brasileiros não lerem é a falta de tempo, né? A principal justificativa é essa. E uma entrevista você disse que já tem tempo que você escrevia na máquina de escrever. Sim. E o tempo da escrita, de escrever na máquina de escrever. Você ainda escreve na máquina de escrever? Sob protesto, né, eu tenho todas as 3 máquinas de escrever que eu tive na vida. Né? Estão lá guardadinhas. Não funcionam, mas estão lá. Aí a última, quando enguiçou, eu liguei para a Olivetti na vã esperança de que eles tivessem produzido a máquina de escrever manual, pelo menos para algum país remoto da África. Né? Mas aí a moça candidamente falou comigo que não saiu de linha, não fazem. Eu podia comprar em lojas que reformam, mas eu não queria alguém vai ficar reformando a minha máquina a vida inteira. Então, né, tem aquele ditado marroquino que diz que a mão que a gente não corta, a gente beija. Eu me aderi relutantemente ao computador. Você sabe que tem um negócio que eu acho que isso é maluquice minha, mas talvez algum técnico no assunto possa me explicar. Eu me sinto mais à vontade digitando, datilografando, do que digitando. Porque pode parecer loucura, mas eu acho que eu datilografo mais rápido do que digito. Sem contar que tem aquelas pegadinhas da digitação. Né? Quando você datilografa, você nem olha para a tecla, porque o que bate aqui aparece no papel. Quando você está digitando, eu tenho o cacoete do datilógrafo. Eu olho para a tecla. Aí quando eu olho, o cursor está no meio do texto. Está bagunçando o meu texto, bacana. Então eu não tenho muita simpatia pelo computador. Mas eu não sou idiota, eu preciso daquilo. Né? Não, com certeza, mas eu acho que também tem uma questão do artístico no sentido do artesanal. Eu ia falar craft, eu ia para o inglês, mas a gente vai decolonizar esse termo, do artesanal. Do artesanal. Porque eu acho que negócio. Isso é o peso, né? Igual quando eu toco piano, né? Teclado hoje em dia. Mas quando você toca piano, tem a resistência, tem o peso, tem todo um... A máquina resiste. É isso. Sabe? E o pior é o seguinte, sabe? Tem uma coisa, eu não sei se no computador... Eu gosto, não é o computador, não uso direto. Porque meu trabalho é mais artesanal ainda. Eu escrevo à mão. Né? Eu tenho um monte, você vai em escolas, aí você sempre ganha de presente bloquinhos, caderninhos, e todo lugar que você vai ganha essas porcarias. Eu junto isso, e lá em casa tem uma pilha. Meu filho falou assim: pai, junta isso aí, que um dia lá na sua cidade vão fazer um museu, você pode doar. Que lindo. Então, ela sério. E aí eu escrevo, depois que eu escrevi no papel, eu digito. É como se fosse uma revisão, né, a posteriori. E assim, só que muitas vezes eu escrevo várias histórias ao mesmo tempo num único bloquinho. O bloquinho está ali, inclusive, meu companheiro, né, de fé. Ele é a mochila. Cara, tem livro que está tudo zoneado ali. Eu que tenho que encontrar depois, porque tem uma história que começou aqui, está lá atrás, depois o final dela. Além da minha mesa, tem um monte de coisa que eu começo e não termino. Né? Não é uma ciência exata. Isso é a cabeça do artista, né? A gente faz muito isso. Não tô nem começo, meio e fim. Tem começo, talvez um meio, quem sabe o fim. É um processo, né? Não tem tempo, sabe? O tempo do artista é um tempo diferente, sabe? Eu lembro que eu vi aquele documentário do Cosmos com Carl Sagan. Lá ele falava da relatividade do tempo, né? E acho que o artista tem a relatividade do tempo próprio. A gente não tem a obrigação de fazer tudo, sabe? Ou a gente não tem a obrigação de fazer nada. Eu falo assim, olha, não me sigam. Primeiro que eu não sou novela. Não precisa me acompanhar. Segundo que eu não quero que você leia o que eu falo e siga cegamente. Eu não escrevo panfleto, eu faço literatura. E a literatura não é para você seguir com uma bula de remédio. Você tem que ler, refletir e a partir da sua reflexão você escolher o seu caminho, não o caminho que eu estou dizendo para você seguir. Não seja idiota, porque você não precisa ler para fazer a mesma coisa que um político faz com você. Siga para lá, que aqui eu tenho a verdade. Né? Sabe? É uma coisa complicada. Você vive num país assim que não lê. Isso também não tem nada de... Isso foi uma coisa complicada feita pelos portugueses. Os portugueses adoram. A gente sabe bem. Tá? Não finge que a gente não sabe, a gente sabe. Nós éramos uma grande plantation. Sabe? Primeiro foi açúcar, depois foi café. Ninguém se preocupou. Por exemplo, o Brasil, a primeira universidade feita pelos espanhóis, aliás, foram duas no mesmo ano, foi em 1551. Uma em Santo Domingo e outra no México. A primeira universidade brasileira surgiu em meados de 1930, são 400 anos de diferença.
Isso explica um pouquinho. Era proibido ter gráfica no Brasil até a chegada... O Brasil virou um Brasil bacana por causa de Napoleão. Porque se ele não invade Portugal... Não vem a família para cá. A gente estava colônia durante muito tempo. Talvez a gente conseguisse a independência em 1910. Como o Zé de Alencar propôs, porque quando estávamos falando em libertação dos escravos, ele falou que não podia ser uma coisa tão radical. Ele era político naquela época. E ele propôs uma libertação progressiva que terminaria em 1910. Ainda bem que a princesa Isabel não ouviu, cara. Bom que ela lançou a canetada logo de uma vez. Né? Porque você sabe que chegando em 1910, está muito próximo ainda. Vamos levar para 1950, talvez. Né? Isso é o Brasil, sabe? Ao ler, e se você se interessar em ler outras coisas, você vai descobrir. Nada é por acaso. Não é genético. A gente não gosta de ler porque a gente tem uns genes a menos ou a mais. Isso tudo é um processo histórico. E cultural. Cultural, basicamente cultural. E que a gente precisa defender, né? Porque dentro dessa pesquisa também, a média de livros infanto-juvenil, como eu sei que é talvez a sua maior área de produção, né? A média hoje no Brasil são de R$42. Quem tem acesso, né? Cadê as bibliotecas? Como é que a gente garante que as pessoas tenham tempo para ler e que tenham acesso aos livros, né? Porque não é fácil, sabe? Assim, é difícil. A primeira queixa deles é que o livro é caro. Mas eles não entendem a mecânica do processo. Ou seja, quando você imprime 50 mil livros, esse livro sai muito mais barato que você imprimir 500 ou 50. 50, tem uns amigos, sabe aqueles autores independentes? Vou lançar meu próprio livro, vou imprimir 50. Não faça isso. Porque vai ficar proibitivo. Você não vai ganhar nada. Você vai trocar figurinha. Você vai dar o livro para o cara por R$50. Só que você pagou para a gráfica R$50. Esse é o primeiro entrave. Só que é difícil explicar para as pessoas que a falta de um livro barato está diretamente relacionada com a tiragem pequena. A produção também é cara, né? Sim, também, porque assim, a China, outro dia eu recebi uma proposta de uma gráfica, eu tenho uma editora agora, aí eu recebi uma proposta de imprimir meus livros, né? Aí eu mandei um arquivo que eu tinha, mandei para ela, pedi para ela fazer um orçamento. Só imprime 50 mil, esses 50 mil vão custar exatamente R$17 mil. Cada livro vai sair por 24 centavos. Achei lindo, porque eu devo vender o livro baratinho, né? Mas tem outras coisas em cima do preço do livro que muitas vezes não tem nada a ver com o custo. Tem a ganância. Né? Porque quando eu lancei o primeiro livro, eu botei, R$25. Tá bom pra caramba, eu ainda vou ter um lucro honesto. Porque o capitalismo diz que o lucro tem que ser pequeno e você ganha como? Na grande quantidade vendida. No Brasil, você vende caro. Né? Uma vez um editor falou assim comigo, não, eu prefiro vender mais caro, vender menos, mas vender mais caro. É uma lógica meio esquisita. Então, assim, não é fácil. Você tem que explicar. Outra coisa, livraria. São livros... É o preço em cima do preço, em cima do preço. Sim, cada avanço. Transporte, porque esse livro não vão de avião, geralmente vão de caminhão. Aí é todo um custo alto. Tem um monte de coisa. E a biblioteca pública, né? Eu cresci em Ramos. A biblioteca onde eu fazia pesquisa, né, ela não está mais porque caiu o prédio. Aí está em outro lugar. Mas é a mesma biblioteca que atende Ramos, Bom Sucesso, Olaria, Penha, Braz de Pina, Higienópolis e mais um monte de comunidades. Ou seja, não dá. O cara que mora lá do outro lado da maré, ele tem que atravessar bem no Brasil, atravessar o Ramos ou Bom Sucesso, atravessar a linha do trem e andar mais um pouquinho. Agora não precisa da linha do trem, agora você segue, pega um ônibus lá em Bom Sucesso e vai sair lá perto do Campo do Olaria, onde está a atual biblioteca da região. É muito esforço. Ninguém vai. Você faz esse esforço para comer, né? Para beber, mas... Para ir num bar novo. Para cultura. Cultura é uma coisa imprescindível, mas a compreensão da necessidade da cultura é irregular, né? Tem uns que eu não consigo ficar... Eu leio até dentro do ônibus. Né? Eu tenho que ler, é orgânico, sabe? É orgânico, meu corpo sente falta de uma boa leitura, até uma má leitura também, eu tenho que ler, sabe? É importante consumir, né? Não existe livro bom nem livro ruim, existe o ruim de não ler. Ai, que lindo. Achei lindo. Acho que esse vai ser o corte dos cortes desse episódio. Porque na verdade, assim, se você não ler, assim, se é ruim, ainda tem salvação, que o processo de leitura, você vai adquirindo o senso crítico e ele vai crescendo. Esse livro eu não quero mais ler, vou procurar um outro. Agora, se você não lê nada, né? Eu estava na quinta série, a professora passou para a gente Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Ninguém gostou, mas não é por causa do Quinta livro. série. Da quinta série, cara. Será Um que não é mais clássico. do livro? Um clássico, todo mundo passa por Ela isso. fica meio bolado assim com o negócio. É verdade. Né? A gente podia continuar essa nossa conversa no bar, né? Não? Júlio, eu gostaria de agradecer de verdade pela sua presença. Esse papo foi muito bom, muito rico. Agradecer minha parceira de jogo, Cissa. Uma honra estar aqui Não? te ouvindo. Nossa, queria que esse papo durasse horas e horas. É. Da próxima vez eu vou agendar blocos de horas. Episódio parte 1, episódio parte 2. Mas hoje, muito obrigado, de verdade. Nada. É um prazerzão estar com você. Eu queria deixar mais do que declarado aqui quanto eu gosto do seu trabalho, quanto eu admiro o seu trabalho. Eu escrevo, mas eu escrevo para cinema. Eu sei quão difícil é, às vezes, a gente ficar, né, dentro dos processos e das histórias, e eu acho tão admirável quando você faz isso e com a facilidade de linguagem que você entrega e quão importante é isso para a democratização não só da leitura, mas também da visibilidade das pessoas, né? Eu acho que é isso que falta a gente falar um pouquinho na arte. Gente, muito obrigado por terem assistido ao programa de hoje. E se você tem dica de alguma leitura, deixa aí nos comentários, divide com a gente. A gente quer entender o que você leu e que fez você se enxergar nas páginas, o que você viu nas telas e que fez você se enxergar pela primeira vez dentro daquela personagem, daquela história, daquele contexto. Conta, a gente tá aqui querendo saber. Manda pra gente. Beijo.